sou Thiago Ribeiro e nessa aula de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é copyright. O que vem a ser copyright? Copyright, ou também conhecido como copy, é a utilização de palavras, expressões ou até mesmo frases que atinjam as emoções da sua persona. Então, a função principal de uma boa copy é atingir, é ativar as emoções da sua persona, da pessoa que acompanha o seu conteúdo. Então, primeira coisa, o que é? São palavras, expressões, frases que têm a função de ativar as emoções da sua persona. Aonde é que você utiliza essa copy, ou seja, esse texto persuasivo em que você vai utilizar? Você pode utilizar em um anúncio, pode utilizar no e-mail, pode utilizar numa carta de vendas, que é um texto escrito que tem a função de vender, e um vídeo de vendas. Esse vídeo de vendas, como é que ele é feito? Você escreve a copy e lê ela ou através de um teleprompter, não sei se você sabe o que é, mas era aqueles equipamentos em que que eram utilizados nas televisões e são ainda utilizados nas televisões, em que você lê o discurso. Ou você também pode memorizar, ou seja, decorar esse texto do vídeo de vendas para que você consiga falar naturalmente. É um pouco mais difícil, porém ele é mais natural e fica muito melhor. Esse vídeo de vendas, como que ele é feito? Você escreve uma copy, escreve mesmo, digita, né? Escreve e você fala essa copy. E por que você tem que fazer isso? Porque a copy, ela se utiliza principalmente de uma coisa chamada gatilho mental. E o que é esse gatilho mental? Esse gatilho mental são palavras ou expressões em que você vai colocar ela na sua copy, no seu texto, que vão ativar determinadas emoções. Por exemplo, gatilho do porquê vai ativar a emoção da razão, o gatilho da curiosidade ou o gatilho do medo, entre outros. Então, o gatilho mental, ele tem a função de ativar essa emoção específica. E esse gatilho mental vai estar dentro da sua copy. Então, nós vimos aqui onde que você usa, em anúncios, no e-mail, em uma carta de vendas ou em um vídeo de vendas. E por que você deve utilizar uma copy para fazer vendas ou para mandar um e-mail, uma sequência de e-mails ou criar o seu anúncio? Por que você deve utilizar essa técnica de copy? Porque ela vai ativar as emoções. E qual é a importância em você ativar essas emoções? Porque num processo de compra, vamos aqui para o quadro, num processo de compras, tá aqui, ó, você faz o anúncio. Do anúncio você atinge uma pessoa que tem a dor de acordo com aquilo, nossa, péssimo desenho, né? De acordo com aquilo em que a pessoa está procurando, ou seja, esse anúncio vai atingir alguma dor. Daí a pessoa vai para um e-mail, uma sequência de e-mails, né, em que você vai se relacionar com ela e a partir desse e-mail ele vai para um vídeo de vendas. Tanto a sequência de e-mails, que é aonde você vai fazer o relacionamento, e a venda, como é que a pessoa vai partir do anúncio e vai chegar até você. Daqui você tem que entregar uma recompensa digital para ela dar o seu e-mail, para que você consiga fazer o relacionamento através de e-mails. A partir desses e-mails é que começa o processo de venda e começa o processo em que você vai gerar credibilidade para com a sua persona. Então, esses textos aqui têm que ser escritos com uma técnica de copyright, ou seja, com textos persuasivos que atinjam essas emoções da sua persona. Tanto aqui nos e-mails de relacionamento, quanto no anúncio, em que você vai utilizar a técnica de copy, quanto no vídeo de vendas, todos eles têm a função de atingir as emoções da sua persona. E por que você deve atingir as emoções da sua persona? Porque em um processo de compra, são as emoções
que tomam a decisão. A razão, ela tem a função de ver se aquilo está correto, se está de acordo. Então, quando você utiliza, por exemplo, gatilhos mentais, o gatilho mental do porquê, ou você mata as objeções, mata essas dúvidas da sua persona em um vídeo de vendas, você está acalmando a razão, justificando para a razão e alimentando cada vez mais as emoções, porque são as emoções que vão tomar as decisões de compra. Então, espero que você tenha entendido o porquê que você deve usar, porque ela ativa as emoções e são essas emoções que são responsáveis pela decisão de compra. Para você conseguir alinhar a razão com a emoção, você tem que matar as objeções, utilizar alguns gatilhos mentais específicos para que você consiga aumentar a emoção e o desejo de compra e também para que você consiga fazer com que a razão fique acalmada e se conecte com a emoção. Quando a emoção e a razão se conectam, aí a pessoa compra. A terceira coisa que você deve entender são os gatilhos mentais. Para você, como eu já havia falado aqui, para que você consiga construir uma boa copy, você tem que utilizar os gatilhos mentais. O gatilho mental do medo, gatilho mental da curiosidade, do pertencimento, da razão, do porquê, né, já havia falado. O gatilho, entre outros gatilhos mentais. Eu poderia citar milhares aqui. Modo de dizer, né? Força de expressão. Então, a função desses gatilhos mentais é ativar essas emoções. E você vai utilizar essa copyright, como eu havia dito, em um e-mail, uma sequência de e-mails para você se relacionar, em um vídeo como esse, em um vídeo de vendas, em uma carta de vendas, então no anúncio, em todo esse processo, você tem que utilizar uma boa copyright. E isso vale para todos os textos, sejam eles escritos, tudo em que você utilizar uma comunicação, seja ela escrita ou falada, você tem que utilizar uma boa copyright. E aqui vem as 6 etapas que você precisa fazer para construir uma boa copy, um bom texto persuasivo. A primeira coisa é se apresentar. É dizer assim, por exemplo, olá, tudo bem? Eu sou Thiago Ribeiro. A apresentação é a primeira parte. A segunda é a conexão. São várias etapas em que você tem que seguir na conexão. A terceira etapa é a apresentação do problema. A quarta etapa é a explicação do problema. A quinta etapa é a apresentação da solução desse problema. E a sexta etapa é você criar uma oferta irresistível. Vamos para o nosso computador agora. Eu vou para o computador agora explicar cada etapa desse processo. Como que você faz a conexão, ou seja, a conexão entre as partes da conexão está em você criar uma chamada, uma headline. Se você não sabe o que é uma headline, eu peço para que você procure no meu canal um vídeo no qual fala sobre como criar headlines matadoras. Como que você faz para apresentar o problema, explicar o problema, apresentar a solução e criar uma oferta irresistível. Então vamos para o nosso computador, vamos até lá. Bem, agora nós vamos para a etapa em que a gente vai explicar quais são as 6 etapas para que você consiga construir uma copy persuasiva. A primeira coisa que você tem que fazer é a apresentação, né? Como eu já havia falado, é você escrever mesmo, colocar: e aí, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Eu vou fazer aqui uma copy como se fosse como se eu fosse um afiliado de um produto. Então eu escrevi aqui na apresentação, por exemplo, e aí, tudo bem? Eu sou o Thiago Ribeiro. E a segunda etapa que nós devemos fazer é gerar uma conexão. E para a gente gerar essa conexão, a gente tem que fazer algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que fazer para gerar essa conexão é chamar a atenção da nossa persona, da pessoa que está assistindo o nosso vídeo de vendas. E para que a gente consiga chamar essa atenção, a gente tem que utilizar uma headline, ou seja, um título. E
como é que a gente utilizaria essa headline? Então, primeiramente, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou definir um produto. Um produto que eu vou definir aqui vai ser um produto para concursos públicos. Tenha técnicas de estudo para concursos públicos. Eu vou fazer um vídeo de vendas aqui, como se fosse um produto que vende para concurseiros, para concursos públicos. Técnicas de estudo para concursos públicos. Você pode fazer para um produto de emagrecimento, para um produto do nicho de marketing digital, entre outros. Vou dar apenas um exemplo aqui de como você faria um vídeo de vendas dentro do micro nicho de concurso público. O produto é sobre técnicas de estudos. Então, primeira coisa eu faria, apresentação. E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago Ribeiro. Aí na parte da conexão, você tem que dividir isso em algumas coisas. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar uma headline, ou seja, uma chamada para ação, um título. Depois que você fizer isso, você vai ter que falar uma promessa, uma grande promessa. Falar qual é a promessa daquilo que você vai entregar. Depois, você vai ter que matar uma objeção. Depois que você matar essa objeção, você vai ter que preparar para o show. O que eu quero dizer com essa preparação para o show? Você vai ter que preparar a sua persona para aquilo que você vai falar. Depois você vai fazer uma apresentação de quem é você, do seu currículo, vai utilizar alguns gatilhos mentais. Então vamos lá, como é que ficaria? Primeira coisa, e aí, tudo bem? Eu sou o Thiago Ribeiro. Minha headline, que eu escreveria, por exemplo, aqui, teria que ser assim. E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago Ribeiro. Você gostaria de saber como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados em concursos públicos em apenas 8 semanas e com apenas 15 minutos por dia? Então, isso já gera uma conexão. Por quê? Eu utilizei uma headline, utilizei um título. Então, me apresentei e gerei uma conexão, que uma das partes de você gerar conexão é a utilização de headline. Então, me apresentei, agora eu vou utilizar minha headline. Depois de utilizar a minha headline, eu vou fazer a minha promessa. Então, como é que ficaria? E aí, tudo bem? Eu sou o Thiago Ribeiro. Você gostaria de saber como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados em concursos públicos em apenas 8 semanas e com apenas 15 minutos por dia? Aí vem a parte da promessa. Nesse vídeo, eu vou contar para você quais são as 3 técnicas de estudo que me levaram das últimas colocações em concursos públicos para os primeiros lugares. Então, nessa parte que eu falei, nesse vídeo, eu vou contar para você quais são as 3 técnicas de estudo que me levaram das últimas colocações em concursos públicos para os primeiros lugares. Essa parte aqui é a minha promessa. Então, nós estamos falando aqui sobre o segundo tópico, que é conexão. A primeira coisa que tem que fazer na conexão é chamar a atenção utilizando uma headline, um título, uma chamada para ação. Depois de você colocar a sua headline, você tem que dar a sua promessa, que a minha, no caso, foi: nesse vídeo, eu vou contar para você quais são as 3 técnicas de estudo que me levaram das últimas colocações em concursos públicos para os primeiros lugares. Depois que você colocar a sua promessa, essa promessa vai gerar um pouco de ceticismo, um pouco de dúvida na mente da sua persona. Então, o que você tem que fazer? Você tem que quebrar essa objeção, essa barreira. Você tem que quebrar essa barreira. E como é que você faz para quebrar essa barreira? Matando a objeção. E para você matar essa objeção de dúvida, do ceticismo, você pode utilizar um caso concreto e pode utilizar um gatilho mental do porquê. Por exemplo, eu poderia falar assim: parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto o resultado que esta técnica gerou para mim e para os meus alunos. Veja os depoimentos. Aí você pode mostrar os depoimentos de alguns alunos, ou se não tiver o depoimento, você poderia parar aqui em falar e para mim e para os meus alunos.
Então, você vai utilizar o gatilho mental do porquê e matar a objeção com um caso concreto. A forma em que você, depois de você ter se apresentado, que é o primeiro tópico, a conexão, você vai primeiro chamar a atenção utilizando uma chamada que seja muito matadora, uma chamada matadora mesmo. Depois de você chamar a atenção, você vai dar a sua promessa. E a terceira etapa da conexão é você matar a objeção utilizando um gatilho mental do porquê, mais um caso concreto, que pode ser um depoimento. Então, até agora, ficamos assim, ó, na nossa cola. E aí, tudo bem? Eu sou Tiago Ribeiro. Eu sou Tiago Ribeiro. Você gostaria de saber como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados em concursos públicos em apenas 8 semanas e com apenas 15 minutos por dia? Aí vem a parte da promessa, né? Lembrando que essa promessa ela tem que ser sempre menor do que aquilo que você vai entregar, né? Se você prometer pouco e entregar muito, você sempre vai ter depoimentos, sempre vai ter personas, sempre você vai ter os seus clientes felizes, porque você sempre entrega mais do que aquilo que você promete. Então, a sua promessa ficaria assim. Nesse vídeo, eu vou contar para você quais são as 3 técnicas de estudo que me levaram das últimas colocações em concursos públicos para os primeiros lugares. Aí, para você matar a objeção, você utilizou o gatilho mental do porquê, mais um caso concreto, que foi: parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto o resultado que esta técnica gerou para mim e para os meus alunos. Então, essa frase aqui, ó, eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto o resultado que esta técnica gerou para mim e para os meus alunos, isso é você utilizar o gatilho mental do porquê. Ou seja, você utilizou uma frase que explica por que essas técnicas funcionam. As técnicas da promessa que eu havia falado. A promessa, vou repetir aqui. Nesse vídeo, eu vou contar para você quais são as 3 técnicas de estudo que me levaram das últimas colocações em concursos públicos para os primeiros lugares. Essa promessa gera um pouco de dúvida, um pouco de objeção, de ceticismo. Para quebrar essa objeção, no próximo parágrafo eu mato uma objeção utilizando o gatilho do porquê. Que você falou assim: parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto o resultado que esta técnica gerou para mim e para os meus alunos. Utilizou o gatilho mental do porquê. Aí agora você pode utilizar um caso concreto se você tiver. Veja este depoimento. Aí você mostra o depoimento no seu vídeo de vendas. Depois que você fizer essa grande promessa, fizer primeiro sua headline, fizer essa promessa e matar essa objeção, é que você vai preparar o seu público para aquilo que vai vir. É como se você fosse abrir um loop na mente abrir um espaço mental na mente da sua pessoa, na mente daquela pessoa que está assistindo o seu vídeo de vendas. Então eu poderia colocar assim, ó: fique comigo pelos próximos 5 minutos, porque você vai descobrir como passar de um fracassado em concursos para um concurseiro de sucesso. Então aqui eu abri um loop, eu preparei para a próxima etapa. A 6ª coisa que você tem que fazer, depois de você preparar a pessoa que está assistindo o seu vídeo de vendas, é você se apresentar. Lá no início você fez uma apresentação, mas você só falou o seu nome. Agora você vai falar o seu currículo. E como é que você vai fazer essa apresentação? Você pode colocar assim, ó. Mas, ó, lembrando que você falou o quê? Você falou assim, ó: fique comigo pelos próximos 5 minutos, porque você vai descobrir como passar de um fracassado em concursos para um concurseiro de sucesso. Aí você pode entrar com a seguinte frase. Sempre abrindo um loop. Ó. Repara que quando você troca, você abre um loop. O espaço mental. Você coloca uma frase para você depois explicar. Então, voltando aqui ao texto que eu tinha falado, ó, vamos ler o texto todo, desde a apresentação. E aí, tudo bem? Eu sou Tiago Ribeiro. E você gostaria de saber
como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados em concursos públicos em apenas 8 semanas e com apenas 15 minutos por dia, nesse vídeo eu vou contar para você quais são as 3 técnicas de estudo que me levaram das últimas colocações em concursos públicos para os primeiros lugares. Essa é a promessa. A headline é: você gostaria de saber como pessoas comuns estão obtendo 1 ano de resultados em concursos públicos em apenas 8 semanas e com apenas 15 minutos por dia. Depois de você falar a headline e a promessa, você vai matar essa dúvida, essa objeção, esse ceticismo que gerou a promessa. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Eu mesmo não acreditaria se não tivesse visto o resultado que esta técnica gerou para mim e para os meus alunos. Veja os depoimentos. Aí você vai abrir um loop, você vai preparar a sua persona para o que vem a seguir. Como é que você vai fazer isso? Você pode colocar uma frase, por exemplo, assim. Lembrando que isso é apenas um exemplo, não significa que você tem que copiar esse texto que eu estou falando, né? Aí você pode colocar assim para preparar. Fique comigo pelos próximos 5 minutos, porque você vai descobrir como passar de um fracassado em concursos públicos para um concurseiro de sucesso. Lembrando que nós estamos ainda no segundo tópico. Primeiro apresentamos, eu sou o Thiago Ribeiro, agora estamos gerando a conexão. Para gerar a conexão, você tem que fazer tudo isso. Colocar sua headline, fazer a sua promessa, matar essa dúvida, esse ceticismo que vai gerar da sua promessa e você preparar para o que vai falar a seguir. Preparar, como eu costumo falar, que é preparar o loop. Aí depois que você falar isso, depois que você preparar, você pode falar o seguinte. Mas antes, aí você vai se apresentar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Thiago Ribeiro. Aí você fala o seu currículo. Só um exemplo, né? Claro, eu não sou formado. Eu sou professor desde 1997, formado em tal. Faz um breve currículo. Então, na conexão, primeira coisa, você cria sua headline. Depois que você criar a sua headline, você coloca a sua promessa. Depois que você colocar a sua promessa, você mata esse ceticismo que gerou da sua promessa. Depois de você matar o ceticismo, você prepara para a frase que vem a seguir para abrir um loop e depois faz uma apresentação. Depois que você fizer essa apresentação, falando seu nome, um breve currículo, um pouquinhozinho do que você já fez, você vai utilizar um gatilho mental chamado gatilho mental do pertencimento, gatilho mental do grupo. E como é que você vai utilizar isso, por exemplo? Você pode utilizar assim com uma frase como, por exemplo, assim, ó. Se você deseja, de fato, ou pode falar assim também, se você de fato quer se tornar um top concurseiro, então continue comigo nesse vídeo. Por que essa frase gera uma sensação de pertencimento, uma emoção de pertencimento? Ó, presta atenção. Se você quer se tornar um top concurseiro, ou seja, toda pessoa que participa de um concurso, por exemplo, quer se tornar um top concurseiro. Então, se você quer, você tem que participar desse grupo. E continue comigo nesse vídeo. Depois que você criou sua headline, fez a promessa, preparou, né, para a apresentação e fez uma apresentação de um breve currículo e agora gerou esse sentimento, gerou essa emoção, utilizou esse gatilho mental do pertencimento, agora você vai contar a sua história. E para você contar a sua história, você tem que contar um pouquinho da sua vida e contar as dificuldades. Uma frase muito conhecida, né, nas copies aí que a gente vê por aí afora, para iniciar assim, ó, é muito marcante essa frase. Você poderia começar assim, ó. Para quem escuta eu falar do meu sucesso em concursos públicos, adaptando ao meu nicho, né? Para quem escuta eu falar do meu sucesso em concursos públicos, acha que eu nasci sabendo e ou pode falar assim, acha que eu sou inteligente. Mas isso não é verdade. Lembrando que você tem que sempre adaptar de acordo com o seu micronicho.
Além disso, você falar isso, você pode colocar todos os sofrimentos, as dificuldades, e depois de você botar esses sofrimentos, essas dificuldades, você coloca como você tentou descobrir a solução, né? Mas, aí você pode falar, mas em tal tempo eu descobri tal solução. E agora, e depois de você mostrar os seus sofrimentos, mostrar que você tentou descobrir essa solução, você coloca, você volta para contar a solução. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nessa jornada do herói que você está utilizando, primeiro você utilizou a frase: para quem escuta eu falar do meu sucesso em concursos públicos, acha que eu nasci sabendo, mas isso não é verdade. Aí você coloca os seus sofrimentos. Quando eu era, aí você pode colocar assim, por exemplo, quando eu iniciei meus estudos em concursos públicos, eu sofri 10 reprovações seguidas. Para dar uma ênfase, é claro que tem que ser verdade, né? Mas você tem que contar, dar uma valorizada, né, nessa sua história de sofrimento. Depois você tem que buscar um mentor para, de certa forma, mostrar como você descobriu essa solução, como você tentou descobrir, e depois que você fizer isso, você conta a sua história para como você está voltando para contar qual é essa solução, certo? Então, depois de você utilizar isso tudo, você tem que utilizar o trecho da jornada do herói, que consiste em você explicar que nem sempre foi assim, colocar quais são os sofrimentos, colocar como você tentou descobrir a solução e colocar como você agora está voltando para contar a solução. Então, são 4 etapas. Lembrando que ainda estamos falando sobre conexão. A questão de apresentação de problema, explicação de problema, apresentação de solução e oferta irresistível, elas são menores, um pouco mais fáceis. Essa geração de conexão ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil. Então, agora estamos na etapa em que você tem que gerar essa conexão através utilizando a jornada do herói. E como é que você vai utilizar essa jornada do herói? Ou seja, para quem escuta eu falar do meu sucesso em concurso, acha que eu nasci sabendo de tudo, ou acha que eu nasci inteligente. No caso, eu estou adaptando ao meu nicho. Aí você apresenta sofrimentos, mas nem sempre foi assim. Aí eu sofri tal, é o exemplo que eu dei. Por exemplo, né? Um exemplo. Em concursos, eu tive 10 reprovações seguidas. Aí você pode dar o exemplo de acordo com o seu micronicho. Depois que você apresentar os sofrimentos que você teve, você conta como você tentou descobrir a solução desse problema e agora você conta como você está voltando para contar qual é essa solução. Concluindo isso, você conclui a jornada do herói, que nada mais é do que você contar a sua história, mostrando seus sofrimentos, né? Como aconteceu realmente e agora como você tentou descobrir a solução e como você está voltando para contar a solução. Depois que você fizer isso na jornada do herói, aí é que você passa para o terceiro passo, que é a apresentação de problemas. Falamos da apresentação, da conexão e agora a apresentação de problemas. E aqui você poderia dizer assim, ó, você não consegue administrar o volume de matérias ou de informação e acaba por faltar tempo? Uma pergunta, né? Ou ainda, chega na hora da prova e dá aquele branco. Então você está fazendo o quê? Você está apresentando os problemas do seu micronicho. Por isso é muito importante você conhecer essa persona. Porque se você não souber as dores da sua persona, você não consegue construir uma cópia persuasiva. Depois que você apresenta os problemas, você explica quais são os problemas. Poderia falar, por exemplo, assim: ó, agora que você sabe que tem esses problemas, entendeu? Ou seja, eu estou explicando. Primeiro eu falei, agora que você sabe que você tem esses problemas, aí você pode continuar. É importante antes que você saiba da solução, certo? Primeiro você apresenta os problemas e agora você vai explicar o problema.
Como é que você vai explicar? Aí você explica por que o problema acontece. Agora que você sabe que você tem esses problemas, é importante que você saiba da solução. Entendeu? Você explicou o problema e você já gerou um loop mostrando que existe uma possível solução. Que esse loop é onde você vai fazer a apresentação da solução. Então, você apresentou os problemas, explicou o porquê que os problemas acontecem, por exemplo, e agora você vai apresentar a solução. Poderia falar assim, agora que você já sabe o porquê que isso acontece, você vai entender muito melhor o que vou lhe explicar nos próximos minutos. Eu vou te explicar as 3 técnicas de estudo para que você consiga definitivamente ser um concurseiro de sucesso. Então isso também já abriu um loop, ó. Eu fiz dentro da apresentação de solução, eu falei assim, ó. Agora que você já sabe o porquê que isso acontece, você vai entender muito melhor o que vou lhe explicar nos próximos minutos. Então vai abrir um loop, um espaço para o que vai vir, né? Eu vou te explicar 3 técnicas de estudo para que você consiga definitivamente ser um concurseiro de sucesso. Então, novamente abrir um loop. Mas não saia, porque no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você. Então, essa surpresa já vai ser a oferta, né? Então, você já está abrindo um loop para entrar a oferta, que é o 4º passo, que é a oferta irresistível. Depois que você apresentou qual é essa solução, e aí você tem que dar, como no exemplo aqui, o que você prometeu, o que você fez na grande promessa. No meu caso aqui foi 3 técnicas de estudo, de aprendizagem para um concurseiro, né? Depois que você fizer isso, você vai ter que começar a fazer a sua oferta irresistível. E o que eu quero dizer com oferta irresistível? É você utilizar alguns mecanismos em que a forma em que você vai oferecer vai se tornar irresistível. Lembrando que a venda, ela não vai começar nesse vídeo de vendas. A venda já parte do princípio de que a sua persona já tem uma credibilidade com você. Porque você já utilizou, já deu bastante conteúdo para a sua persona através do e-mail, né, através de algum blog, ou através do YouTube, ou de uma fanpage. Você já deu muito conteúdo, então ela já tem uma credibilidade. A venda começa aí, de uma confiança no seu trabalho. Aí depois que você vai gerar esse vídeo de vendas, né, para que você consiga ser mais persuasivo. Depois que você fez isso tudo, é que você vai criar a sua oferta. E como é que você faz para criar a sua oferta? A oferta é composta por muitas coisas. Eu tenho até um vídeo no meu canal aqui falando só sobre a oferta irresistível. Seria bom você ver. Mas aqui eu vou concluir esse vídeo explicando o que é a oferta irresistível. O que compõe a oferta irresistível? Compõe você falar o preço. Lembrando de você sempre falar um preço, primeiro você fala um preço maior, né? Sempre fala um preço que seja bem mais caro para depois você diminuir. Você pode falar assim, por exemplo, se você percebeu o poder que tem esse curso e você sabe que eu poderia cobrar muito além do que eu vou cobrar agora, né? Aí você pode falar o preço. Esse curso vai custar apenas R$ 4.000, sempre um preço mais alto, um exemplo apenas, né? Mas, aí você tem que falar, né? Mas, para quem está assistindo esse vídeo, eu vou cobrar tal valor, né? Sempre ancorando um valor ao outro. Ou seja, primeiro você fala um preço maior, depois você fala um preço menor. Outra coisa que compõe a oferta irresistível além do preço é você falar da grande transformação que esse produto vai fazer na vida da pessoa. Tem que falar transformação. No meu caso aqui, é você, por exemplo, ficar entre as primeiras colocações do concurso público ou pelo menos ser aprovado em um concurso público. Então tem que também ter uma promessa, uma grande transformação. Essa promessa de grande transformação.
Você também, além disso, na oferta irresistível, você tem que gerar escassez. Falando só que o curso não vai ficar para sempre aberto, utilizando sempre palavras e expressões. Outra coisa que também compõe oferta irresistível é você dar bônus. Desculpa. E depois de você dar bônus, você tem que valorizar esses bônus, se possível puder precificar esses bônus, dar garantia, né? E no final, além de você falar o preço, mostrar qual é a grande transformação, dar bônus, de preferência quanto mais bônus melhor. No final disso tudo, ou seja, você criar toda a oferta irresistível, o ideal eu vou explicar aqui, o ideal para que esse vídeo não fique muito longo é que você assista como meu vídeo no meu canal, como que você faz para criar uma oferta irresistível. Então, você aprendendo a oferta irresistível, basta que você faça a sua cópia aqui. Você vai ver que você vai precisar gerar escassez, falar sobre o preço, dar garantia, dar bônus, entre outras coisas. Falar a grande promessa, descrever o produto, entre todas essas coisas. O vídeo ficaria muito longo se eu falasse só sobre a oferta irresistível. Até mesmo aqui nessas etapas de apresentação, conexão, apresentação de problemas, eu estou tentando resumir ao máximo. Porque senão eu daria para fazer um curso só sobre copyright, né? Estou tentando aqui passar uma visão geral. Então, depois que você fizer isso, você tem que fazer, por final, uma chamada para ação. Então, se você ficou comigo até agora, é porque, por exemplo, né? É porque realmente você quer passar em um concurso público. Aí você pode chamar a pessoa para comprar o seu produto. Clique no link aqui abaixo e dê o primeiro passo para os resultados, ou para o resultado num concurso público em que você quer fazer. Isso é apenas um exemplo. Então você tem que chamar a pessoa para ação, para ela clicar, para ela comprar o produto. Depois disso, você pode colocar depoimentos, porque o depoimento também gera uma prova social. Então, era isso em que eu queria mostrar. Você se apresentar, gerar uma conexão. E como é que você faz para gerar essa conexão? Primeiro você cria a sua headline, depois você cria a sua grande promessa, né? Depois você mata um pouco o ceticismo que essa promessa gerou, como? Utilizando um gatilho mental do porquê e um caso concreto. Depois você abre um loop. O que é abrir um loop? É você falar alguma coisa em que você vai preparar o caminho para a parte seguinte. Depois que você abrir esse loop, você fala de você, se apresenta e fala um breve currículo, não vai falar tanta coisa assim. Depois você utiliza o gatilho mental do pertencimento, que é aquela frase que a gente falou. Se você quer se tornar um top concurseiro, então continue comigo nesse vídeo. Utilizou o gatilho do pertencimento. Depois disso, você vai utilizar a jornada do herói, que é contar, por exemplo, mais ou menos assim. Para quem escuta eu falar do meu sucesso em concursos, acha que eu nasci sabendo, ou, por exemplo, acha que eu nasci inteligente. Aí você vai colocar os seus sofrimentos, aquilo que você sofreu, como você tentou descobrir a solução e como você está voltando para contar a solução. Essa é a jornada do herói. Depois disso, você vai apresentar o problema. Você não consegue administrar o tempo, nem o volume de matérias, informação, e acaba por faltar tempo. Esse é um problema, por exemplo, de um concurseiro. Então, você apresentou o problema. Ou ainda, chega na hora da prova e dá aquele branco, outro problema de concurseiro. Então, você apresentou o problema. Depois você vai explicar. Agora que você já sabe que tem esses problemas, né, que eu acabei de falar, é importante antes que você saiba que existe uma solução. Deixe-me explicar. Aí você agora já está explicando o problema. E fala que existe uma possível solução. Depois de você explicar o problema, você apresenta a solução. Agora que você já sabe por que isso acontece, aí depende de acordo com o seu micronicho, né? Você vai entender muito melhor o que vou explicar nos próximos minutos. Eu vou te explicar as 3 técnicas de estudo para que você consiga definitivamente
ser um concurseiro de sucesso? Novamente, abrir um espaço, abrir um loop. Se você quiser saber um pouquinho sobre loop, você pode ler um livro, por exemplo, chamado Loop Viral. Muito bom, vale a pena ler. Leitura obrigatória. Voltando aqui. Mas não saia. Não, depois de você abrir o loop, você pode falar assim. Ó, não saia, porque no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você. Ou seja, já abri um loop de novo, falando sobre a oferta. Abri um loop para essa surpresa, é a oferta. Aí você faz a oferta. A oferta você tem que falar qual é a transformação que o seu produto vai gerar. Essa oferta tem que mostrar os bônus, ou seja, valorizar os bônus, se possível precificar esses bônus, tem que falar sobre o preço, tem que gerar escassez, ou seja, esse vídeo não vai ficar para sempre, esse produto não vai ficar para sempre. Tem que dar uma garantia, ou seja, para gerar um conforto mental da pessoa que está assistindo o seu vídeo. E tem que, no final, além disso tudo, você fazer uma chamada para ação, também conhecido como call to action. Essa chamada vai chamar a pessoa para clicar, para comprar, para fazer aquilo que ela quer. O ideal é que você assista o meu vídeo no meu canal, em que eu falo só sobre oferta irresistível e como que você faz essa oferta irresistível. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar por hoje. Forte abraço, Thiago Ribeiro.